Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar seu like. Não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Lembrando que estamos no Instagram, é só digitar Simbora Comentar, é muito fácil de achar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Cláudio Omar. Quem não conhece o Cláudio Omar, ele é ex-integrante do projeto Pai Resgatando Vidas. A gente já perdeu a noção de quantas vezes o Cláudio Omar já foi resgatado por alguém. Inclusive, nessa fazenda que o pai Marcos quer comprar, ele já ficou internado nessa clínica, quando era clínica lá, né? Então, assim, o que falar sobre ele? Teve muitas pessoas que me criticou quando eu falei que o Cláudio Omar gosta de boa vida, sabe? Ele quer que as pessoas fiquem bancando, ele é frustrado, entendeu? Ele foge dos problemas, sabe? Ele tem uma sobrinha que é como se fosse filha dele, que ama ele loucamente, sabe? Que sofre com ele, já está doente com essa doença do Cláudio Omar e mesmo assim ele não faz nada. Recentemente, né, gente, ele levou o filho dele lá no projeto, que ele tinha perdido o contato e estava todo feliz. Mas assim, a gente sabe que a dependência química é uma doença e ela precisa ser tratada. O Cláudio Omar, ele sabe muito bem disso. Todas as vezes que ele vai pro projeto, o pai Marcos passa muito a mão na cabeça do Cláudio Omar. Ele vira popstar no projeto. Eu falo sempre aqui, o Cláudio Omar tem que esquecer essa carreira de cantor e tratar da dependência química. Mas não, ele chega lá no projeto, todo mundo canta aqui, ora aqui, faz isso aqui, faz aquilo ali. Gente, pelo amor de Deus, o cara precisa ser tratado psicologicamente. Alguém já viu algum dependente químico falar, ai, me interna, só quando a pessoa tá no fundo do poço. Mas o Cláudio Omar não chega ao fundo do poço porque as pessoas não deixam. Ele recai, é um pastor atrás, outro pastor atrás, é não sei quem atrás. Vamos se dizer assim, as pessoas ficam babando o ovo do Cláudio Omar, sabe? Então assim, pra ele é tudo fácil. Ele cai, o povo fica tudo em cima dele, aí começa a prometer um monte de coisa, que vai arrumar produtor para ele, porque ele tem uma voz ótima, que ele é um excelente artista. Gente, tira tudo isso da cabeça. Ele é apenas um dependente químico que precisa se tratar. Só que ele não aceita. Ele falou pro pai Marcos que ele não precisa de clínica. Lógico que ele precisa, gente. Algum dependente químico se achando como o Cláudio Omar se acha, vai assumir que precisa realmente de ajuda? Não. E olha que ele ainda é um pouco soberbo. Sabe por quê, gente? Porque ele não aceita que ninguém fale nada. Tudo que as pessoas falam, ele arruma uma justificativa para justificar o injustificável. Eu não consigo entender, sabe? E assim, com certeza ele não sabe que a dependência química é uma doença. Você já viu alguém que começa a usar droga e investigar? Bom, vou entrar no Google para olhar o que faz, o que pode acontecer comigo no futuro. Não, eles não sabem. Então, assim, eles não são responsáveis, né, por ser doentes. Mas eles são responsáveis de tratar da saúde deles. Poxa, peguei essa doença, não sabia que isso ia acontecer, mas agora eu sou responsável pela minha saúde. E o Cláudio Omar, gente, ele prega a palavra de Deus, ele não pratica o que ele prega. E ele sabe muito bem que ele está errado. Você vê que ele vai para a igreja, ele fica lá no fundo, ele fica com medo. Tipo assim, ele sabe que ele está brincando com a palavra de Deus. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas é a pura verdade. Ele brinca porque ele sabe que todo mundo vai atrás e que Deus vai perdoar. Ai, 70 vezes 7, né? O pai Marcos que fala isso. Então, assim, ele usa isso para ele, mas no fundo, ele sabe que isso é mentira, sabe? A pessoa errar é humano, permanecer no erro é burrice, sabe? Ele está permanecendo, sabe por quê? Porque as pessoas não abrem mão dele. As pessoas ficam em cima dele como se ele fosse um popstar, sabe? Eu não consigo entender. Caiu, deixa lá. As minhas escolhas são as minhas consequências. As consequências é só dele, gente. Não é ele que escolheu isso para a vida dele? Então as pessoas precisam entender isso. Aí ficam passando a mão na cabeça do Cláudio Omar. Aí o que acontece? Ele fica se sentindo o todo-poderoso, volta pro projeto. Ai, é Cláudio Omar pra lá e o pai Marcos. Pra mim, você é um pastor. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas têm que dar exemplos.
Mas não é exemplo em palavras, é em atitudes, sabe? Tipo, o Claudiomar é mais ou menos assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Sabe, um péssimo exemplo, sabe? Se alguém fosse espelhar no Claudiomar para servir a Deus, não vai seguir, gente. Porque as pessoas vão olhar e vão falar: meu Deus, que Deus fraco é esse? Ele fala com aquele jeito dele de autoconfiança que o diabo não pode vencer Deus. Mas, gente, no caso dele, sempre vence. Então, que Deus é esse que ele segue? Então, ele tem que parar de usar o nome de Deus em vão. Ele tem que parar de dar testemunho errado para as pessoas. Porque não adianta. Aí todo mundo fala: você é um escolhido de Deus. Todos nós somos escolhidos. A chuva e o sol é para o justo e para o injusto. Ou você acha que Deus vai falar: não, aquele ali é traficante ou é matador, então para ele não vai ter sol? Não, gente, é para todo mundo. Nós temos o livre arbítrio. Só que assim, a gente precisa entender o que é certo e o que é errado. A gente não tem que estar em dois lados. Ou você serve a Deus ou você não serve. Sabe? Se servir a dois deuses, porque ele está servindo. Porque se ele falou que o diabo não é mais que Deus, só que o diabo sempre vence, então ele sabe, ele está indo pro lado do diabo. Porque ele não está conseguindo se segurar. Todo mundo ajuda esse cara, sabe? Um cara que não é mais criança, já tem uma idade, entendeu? Então, assim, é muito difícil, gente. E o pai Marcos passou da hora de dizer: chega, as minhas portas estão fechadas para você. Sabe por quê? Porque o Claudiomar, gente, ele só quer vida boa. Ele colocou na cabeça dele que ele é um artista, entende? Então, qualquer coisinha ele se frustra. Ele não sabe colocar em prática o que ele prega. Pai Marcos, me ajude, sabe? Eu tô em abstinência nenhuma vez. Ele vai embora sem agradecer, sabe? Depois ele vira vítima da situação. Aí todo mundo faz disso uma novela. Isso não é uma novela, é a vida real. E o Claudiomar tá se decaindo a cada dia. E as pessoas não deixam ele chegar no fundo do poço, porque no momento que ele chegar no fundo do poço, ele não vai ter mais para onde ir. Aí ele vai começar a pedir ajuda. Mas enquanto ele cair e chegar na metade do poço, o povo já levantar ele de novo, ficar enaltecendo, aí vai pastor Heriberto, vai não sei mais quem, começa todo mundo babar ovo dele. Aí o que ele faz? Fica ali de boa, enquanto tá tudo bem, enquanto tá: eu vou fazer isso por você, eu vou fazer aquilo. Quando as pessoas deixam ele de lado um pouco, acabou. Gente, pelo amor de Deus, tem que dar um basta nisso. Ele não é mais criança. Sabe, tem muita gente aí sofrendo, pedindo para se internar. Olha, eu preciso de ajuda, que prega a palavra de Deus e fala: gente, eu não sou exemplo para ninguém, me perdoe. Não me peça para orar, não me peça nada, que eu não tô conseguindo, a vontade da carne tá me vencendo, sabe? Mas ele não pede ajuda, gente, ele simplesmente tchau, vai embora. E todas as pessoas ali babando o ovo dele, e ele achando que Deus tem que perdoar ele todas as vezes. Gente, pelo amor de Deus, ele tem que ser sincero, sabe? Senão Deus não vai entrar nesse coração. Falar, até papagaio fala. Quantos falsos profetas tem aí, entendeu? Então as pessoas precisam entender isso. O Claudiomar, ele precisa abrir o coração dele para Deus. Porque Deus, gente, é extremamente pedagogo. Ele não vai entrar onde ele não é bem-vindo. Então, assim, as pessoas começam fazer disso tudo um Big Brother. Eu sou fã. Fã do quê? O que esse cara dá de exemplo pra você dizer: eu sou fã dele? Não, você tem que ter dó dele. Ele é um dependente químico. Ele precisa de ajuda. E não dizer: eu sou fã dele. Aí ele: eu agradeço aos meus fãs. Gente, pelo amor de Deus, que exemplo é esse? Eu não quero um filho meu fã do Claudiomar. Pelo amor de Deus. O que ele dá de exemplo? Né? Porque pra você ser fã de alguém, a pessoa tem que te inspirar. Ele te inspira no quê? Sabe? Então, infelizmente, as pessoas precisam ouvir a verdade. E o Claudiomar, gente, infelizmente, ele não quer ajuda. Se ele não mudar, nada vai mudar. Até o próximo vídeo.